O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no Tinder e ela faz umas paradas que eu não faço com você. É uma poesia esse negócio. Então, interessante, né? Meu grande amigo aqui, o Fábio Magalhães, a gente, né? O Fábio, coach de emagrecimento, eu, coach de relacionamentos, e a gente conversou bastante sobre essa música. E eu acho interessante, Fábio, na tua história, que tu mostra, não mostra, mas que tu vive isso. Que quando tu realmente mudou o teu corpo, as tuas relações mudaram. E eu acho que isso é uma coisa que acontece de uma forma meio que geral. Não com todos, mas o teu relato de vida me mostra que existe uma relação de que pessoas que têm um sobrepeso tendem a ter um tipo de relação e outras tendem a ter outro, que não é uma regra. Sim. Acontece de todos os jeitos. Mas acontecem Há comportamentos... tendências, né, Fábio? Tendências de comportamentos disfuncionais, né? De relacionamentos abusivos. E eu acho que é isso que a gente quer falar aqui um pouco, não de uma maneira moralista. Esse é um tema bem polêmico. A gente está aqui, né, pisando em ovos. Com muito Com cuidado. muito cuidado, muito respeito, muito amor. E, enfim, vamos falar sobre isso. Então, me conta da tua história, né? Me conta não porque eu já sei da história, mas conta aqui para as pessoas, primeiro se apresenta e conta um pouquinho como que era a diferença das tuas relações antes, num período que tu tinha o sobrepeso, e agora que tu é um cara fitness e ajuda outras pessoas a ser fitness também. Então, eu me sinto bem à vontade para trabalhar esse gancho de relacionamento, que foi o meu, com certeza, foi a minha principal motivação, né? O meu processo, o meu basta, eu hoje eu coloco ele, o meu basta foi um choque de honestidade com a minha história. Eu estava contando uma história que não era a que eu queria contar e muito menos viver, né? Então, o processo de emagrecimento, sim, ele significou para mim esse choque de liberdade, tá? E Mas, isso, mas, mas liberdade, qual é o ponto? Bacana isso. Por que que realmente... Tu poderia focar, tipo, vou dar o basta por causa da saúde, por causa do trabalho, por causa dos relacionamentos. Qual dessas áreas pesou mais na hora de dizer chega? relacionamento, relacionamento, Relacionamento. relacionamento. Depois eu passei a enxergar, quando eu comecei a girar essa roda, eu estava focado em relacionamento, eu só enxergava relacionamento, eu tinha um relacionamento estável, de valor, tá? De 7 anos, quase casei na época, então tinha um relacionamento sólido, mas tinha alguns pontos de melhoria de qualidade que cabiam à minha competência, era responsabilidade minha, né? Tanto do que eu quero sentir comigo, com o meu corpo, que é o meu instrumento, é a minha morada, né? A gente fala de relacionamento, parte dele é sexo e parte dele é atração física e o veículo para isso é o corpo. Até aí, ponto. E aí, como é que era o teu relacionamento tendo um corpo de sobrepeso? Eu vou puxar um pouquinho para trás. Vai lá. A minha adolescência como homem pouco existiu, né? Eu não escolhia, né? E isso a gente tem que ter muito carinho, muito respeito, porque pessoas não são números, né? Mas é muito duro de falar isso, muito duro. Mais duro ainda é viver isso, tá? Você escolher uma pessoa que você não quer escolher, ou você ser escolhido com uma pessoa que está com escassez, né? Eu costumo dizer que eu me divido em três. Para relacionamento, perdão. Para relacionamento, eu me divido em três partes: sentimento, razão e pele, sexo, necessidade fisiológica, né? Essa equação
ela vai variando conforme A fase de a fase vida. da sua vida. É dessa forma que eu me percebo, mas até então, aos 35 anos, eu te digo, olha, são esses 3 pilares, tá? E quando tu tinha sobrepeso, como é que tava essa balança aí? Então, quando eu tinha, por exemplo, 17 anos, olha, olha, olha que curioso que eu vou te falar, e cruel. Eu não apreciava a companhia de uma mulher. Por quê? Porque as que eu tinha não era as que eu queria ter. Eu sempre gostei de mulher bonita. Eu era o Jequinha. Então, são 2 grupos que não tem interseção, não se combinam. Entende? De novo, sem desrespeitar as pessoas, sem diminuir ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. É um tema delicado e eu acredito que a chance que a gente tem de passar valor para as pessoas que nos assistem é falando a verdade. Então, essa é a minha verdade. Hoje, por exemplo, eu adoro fazer, você sabe disso, né? Que eu sou um cara que eu adoro fazer as coisas juntos. Entendeu? Mas o meu relacionamento hoje, que é o melhor relacionamento que eu já tive até hoje, vai fazer 1 ano agora, é fruto de uma escolha, é fruto de uma liberdade. Então, eu tô inteiro com a minha mulher. Então, eu quero fazer tudo com ela, porque eu gosto. Com 17 anos, não. Cinema era amigo, viagem era amigo, tudo era amigo. Mulher é o quê? Sexo. Por quê? É uma necessidade fisiológica. Meu corpo pedia. Então, de novo, muito difícil falar isso de pessoas, mas o que tem? Eu preciso. Então, e eu vejo, assim, não só na minha história, como as pessoas ao redor, né? Eu troco, desde os meus 14 anos, eu falo com muita profundidade com as pessoas. Sempre gostei de gente, sempre gostei de ser humano, característica minha. Então, eu aprendi muito, Pablo, não só com as minhas vivências, que tem período totalmente oposto, né? Herança do meu sobrepeso e herança principalmente desse movimento de transformação, mas aprendi muito com a história das outras pessoas, né? Aprendi com a história dos meus clientes. Então, eu vejo que a obesidade, ela quase sempre ou comumente ela está atrelada, falando de relacionamento, a concessões que não são saudáveis. E elas se dão de formas diversas. Ó, vamos falar sobre isso, porque, vamos lá, na música, a tal da Jennifer faz umas paradas. A bonitinha do começo do vídeo não faz a tal das paradas. A pergunta que fica no ar, não sabemos a resposta, é e a Jennifer tem um sobrepeso ali no clipe. Se a tal da Jennifer fosse tua cliente, foi lá, emagreceu, ficou lá, bonitona, passou o tempo, passou 1, 2 anos, não sei. Será que ela continuaria fazendo essas paradas? Ou será que não? Não sabemos. O ponto é, na tua experiência, tu chegou a fazer paradas, ouviu a mulher fazendo paradas que, no final das contas, não queria fazer, mas simplesmente fazia porque, cara, senão não vou me relacionar com ninguém. Como é que era isso? Tem um caminhão de exemplos, mas vou dar 2, focado nas 2 perguntas específicas que você fez. Vou falar de mim primeiro. Até os 17 anos, eu não tinha espaço de jeito nenhum. De jeito nenhum. Naturalmente, o ser humano é adaptável, né? Muitas das vezes essas adaptações não são honestas e, por consequência, não são saudáveis. Honestas que eu digo com você mesmo, tá? Mas só fui perceber isso depois. Mas eu quero chegar ao seguinte: primeiro, eu fui obrigatoriamente inclinado a desenvolver meu intelecto, senão eu não tinha espaço. Eu tinha que ter um bom papo, senão não tinha espaço. E eu era um cara engraçado.
Inclusive, isso é muito curioso, Pablo, porque até meus amigos brincam, né? Eu tenho amigos de 20 anos, 25, 30 anos de amizade, né? Eles falam assim, eu prefiro aquele Fábio Gordo, que era mais engraçado e tal. Porque eu fazia piada da minha própria desgraça. Eu fazia piada porque eu não pegava ninguém. Olha que termo ruim, né? E todo mundo ria. E era... Todo mundo ria, todo mundo ria. Eu lembro que quando eu tinha uns 20 e poucos anos, não, desculpa, eu não tinha 20, devia ter uns 22 anos, 21 anos, eu fui para uma cidade do interior de Minas, essa você não sabe, Pablo, essa é fresquinha, olha que a Vai gente já lá. conversou muita coisa. Eu tomei Fresquinha, direto todo o tempo. fresquinha direto todo o tempo. Eu tomei 13 tocos. Na mesma 13 noite. tocos num sábado e num domingo. Numa cidadezinha interior de Minas, onde carioca fez sucesso. E eu não estava nem aí, eu fazia piada com isso tudo. E aí, depois o tempo, a maturidade, né? Na hora é brincadeira, mas quando você deita com você e pensa na tua história, tu vê que essa brincadeira machuca, né? E tu vê que fazer piada da tua desgraça não é o mais digno. Pelo menos para mim não é, entende? Então eu fui aprendendo, refletindo sobre... Faz quanto tempo que tu não faz uma piada sobre ti mesmo, nesse sentido? Oi? Faz quanto tempo que tu não faz uma piada sobre ti mesmo, nesse sentido? Cara, faz, faz o tempo que eu emagreci, uns 6 anos. 6 anos. Uns 6 anos. E pela tua experiência com as mulheres? Não, antes de falar das mulheres também. Pelo que tu me conta, a, a tua... O teu tratamento com as mulheres também mudou. Né? Eu te vejo muito hoje, eu te conheço, tu é um gentleman, tu é um cavalheiro, tu é um professor de pegar as mulheres e realmente tratar como rainha. Né? Eu sei disso. Mas sempre foi assim? Paulo, eu sempre fui franco. Então, a minha franqueza com 18, 17 anos, onde eu não escolhia, ela é uma franqueza, sem querer ser, rude. Entende? E aí, com 30 anos, eu passei a ser franco, mas com escolhas. Deixa eu fazer só uma vírgula. Eu tive uma relação de 7 anos antes disso, onde eu era obeso, eu tive qualidade, foi um relacionamento muito legal, tive um carinho muito bacana por essa pessoa, mas era um outro Fábio, entende? Também tratava bem e tal, mas olhando para mim, assim, a grande mudança, né? Com os 30 anos eu já era mais consciente de mim num todo. Esse choque de honestidade foi num todo, não só relacionamento. Então, o que eu tinha, a minha franqueza era doce, porque era uma escolha. Nos períodos que eu passei solteiro, Não, mas me dá um exemplo de como é que tu tratou uma mulher antes e como tu trata uma mulher agora, numa situação, enfim. eu vou te dar um exemplo lá atrás, da vez que eu fui, eu tenho até vergonha disso, Mas já mas passou, já passou. já passou. É papo aberto, né? Com verdade as pessoas aprendem. Então, vamos lá. Eu tinha 17 anos e saí com uma menina que não era uma escolha. E aí, de novo, com muito respeito, pessoas não são números, mas era o que tinha. Era o que tinha. E eu sei que eu fui o que tinha para muita gente também. Tá? Essa história ela é bilateral. Tá? E eu vou te falar uma coisa, Pablo, talvez até para ela. De repente, no fundo, eu não era quem ela queria escolher. Tá? E ela ligou para mim, eu tinha uns 19 anos, e falou assim, Fábio, vamos ao cinema? Eu falei, pô, cinema não. Se quiser ir em motel, eu vou. Então, totalmente fora da... Coisa que tu não faria hoje de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nada contra o sexo casual. Tá? Sim. Eu acho que ele é bem importante. Mas o que mudou? O que mudou internamente que hoje tu não teria uma atitude como essa e que antes tu teria? Dizer, não, para sair é só para sexo, eu não vou te levar no cinema, não vou perder meu tempo.
que mudou internamente para ter uma atitude como essa? Então, antes, eu não curtia a companhia da mulher. E hoje eu curto. Então, é tudo mais leve. Se transar, ótimo. Se não transar, pode ser maravilhoso também. Entendeu? Porque não é a opção de sair, né? Hoje eu estou numa realidade diferente porque eu tenho uma relação de um ano. Mas eu tive alguns períodos de solteiro com qualidade. Então, quando eu me relacionava, são pessoas que eu queria passar, eu queria estar junto. Seja uma noite, seja um fim de semana, seja uma viagem, fosse o que for. E o sexo ele faria parte do conjunto, naturalmente. Entendeu? Não era uma concessão. Quem vive essa concessão forte, não saudável, como eu já vivi, o ato de sair com uma pessoa que você não está afim, mas que o teu instinto está gritando, para mim ele é uma agressão. Eu acredito para outras pessoas também. E até essa menina tem um fato curioso, que anos depois a gente se encontrou numa situação de trabalho, e aí a gente conversou, um outro não tinha mais interesse em uma mulher, nenhuma das duas partes, e a gente conversou sobre o que a gente viveu, que foi pontual, a gente saiu acho que umas 2, 3 vezes no máximo, e ela, podemos dizer que ela era uma Jennifer, que fazia umas paradas que as outras não fazem. Né? No caso específico, eu vou falar isso porque eu não estou dizendo o nome da pessoa, ela curtia sair com outra menina, ela curtia sair com outra menina com um cara também, tal. E aí, uns 6, 7 anos depois, quando a gente, por acaso, se reencontrou, ela falou assim, Fábio, e ela estava mais magra, ela era gordinha na época, e Fábio, olha que curioso. Eu fui aprendendo com a minha própria experiência e eu descobri que eu não curtia outra menina. Aquilo era moeda de troca para eu ter espaço. O meu corpo não me possibilitava ser desejada pelos caras que eu tinha interesse. Então, eu tinha que ter um diferencial, eu tinha que ter um plus. E o meu plus foi esse. Pablo, de novo, muito cuidado, muita cautela com o que a gente pontua aqui. Tá? A bissexualidade é uma concessão que não é saudável? Não, não é nada disso. A gente não está falando de regra. A gente está falando de comportamentos que eu acredito, tenho total certeza que eles não são regra, mas eu tenho total certeza também que eles não são exceção. É muito comum as concessões não saudáveis. E olha que ponto chega, Pablo. Nesse caso, uma mulher se relacionando com outra em função de uma concessão. E é interessante. É duro. Interessante, né? Porque ao mesmo tempo que a gente está num momento de empoderamento feminino, né, que enfim, que a gente está aqui também nessa luta pelos direitos iguais e que a gente não quer que as mulheres se reprimam, que a gente também quer que as mulheres façam o que elas quiserem, assim como os homens sempre puderam fazer, né? Nós sempre pudemos fazer o que a gente quis, né? E as mulheres sempre foram reprimidas e agora cada vez mais estão se libertando. E aí, nesse caso, interessante, porque ela foi livre, ela fez o que ela queria, mas o que motivou não era uma liberdade poderosa, era uma concessão. Concessão. Era uma Interessante concessão. isso. E aí ele perde todo o sentido, né, Pablo? Eu vou até colocar uma posição pessoal perante esse assunto. Eu acredito que seja a sua atitude qual for, diante de relacionamentos, tá? Se ela não fere a tua integridade física, se não fere a tua integridade moral perante outras pessoas, né, teu parceiro, tua parceira, intimidade já é auto-explicativo, né? É intimidade. Não é para os outros ficarem sabendo. Então, o que você faz, desde que não esteja ferindo
nenhum pacto com outras pessoas, nenhum combinado. Eu acho saudável até você fazer o que tem dentro de você, né? Tem gente que reprime também. Tem gente que tem preconceito com suas próprias vontades. Estou dando uma desviada um pouquinho, porque é um assunto polêmico, para não ter uma interpretação errada. Então, eu acho saudável você fazer o que tem vontade de fazer, seja o formato que for. E não Ponto. pela escassez, né? Eu acho Não que é pela... pelo que tu tá Exatamente. falando, né? Porque quando ela faz as coisas porque ela não tem opção, aí vira disfuncional, né? Agora, Sim, se ela faz porque ela quer, ela pode escolher qualquer coisa. E ela faz e é lindo, né? Eu conheço pessoas que estão sobrepeso, casais, casados, super felizes, sim, sim. né? Enfim, a gente não está dizendo aqui que pessoas de sobrepeso não se relacionam bem, de forma nenhuma, não, De fato nenhum. né? Mas o ponto é que pela história que tu me conta, quando tu cuidou do teu corpo, tu começou a ter liberdade para escolher as coisas que tu queria. E não fazer as coisas que eram concessão, que eram coisas que tu não queria, mas tinha que fazer, porque era escassez. Se não tem isso, não tem nada. E aí, quando você escolhe, você é mais leve. Quando você escolhe, naturalmente, o teu melhor é entregue. Que você não está se violentando. E você não vai violentar o outro. Eu vivi isso. E aí tem um movimento, né, na minha trajetória que é muito interessante. Eu fiquei um tempo solteiro sem querer ser. Né? Eu sou um cara, eu valorizo muito o relacionamento sério. Você sabe disso, que eu gosto muito mais de namorar. Me sinto mais completo, é o que faz mais sentido para mim há muitos anos. Mas eu sou um cara que eu me apego, é difícil me apegar. Muito difícil. Quando acontece é rápido. Então, eu tive lacunas aí, por exemplo, de 1 ano e meio, 2 anos, solteiro, sem querer ser. Mas uma das coisas que eu aprendi é faz o melhor com o que você tem. E isso teve vários formatos. Dentro desse conceito prático, para mim, ele teve vários formatos. E um dos formatos foi uma vida de solteiro bem agitada. Eu tive, por 1 ano e meio, me relacionei com muitas pessoas. E aí, até por uma questão de autoanálise, né? Eu pegava, às vezes eu saía com uma mulher e tal, pegava a minha foto com 104 quilos. Eu pegava o celular, botava na mesa assim, eu falava, e aí? Me conta essa história. Como é que ia ser? Aí, sabe, um cara legal, aprecio e tal, mas desse jeito não ia dar, não. Tá? Eu ouvi isso, Pablo, nos últimos 5 anos, de todas as pessoas que eu me relacionei, com exceção de 2. E que, por esse período solteiro, 2 é um número muito inexpressivo. Tá? E o feedback também de todas as minhas ex-namoradas nos últimos 5 anos. E o que eu aprendi com isso? Eu não estou dizendo para você que o obeso não tem o seu espaço. Não, 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 não. E aí eu não vou rotular, tá? Eu vou olhar para a minha história, porque essa sim é um fato, e aí cada um que se identifique com o ponto que quiser Sim. e que aprenda ou não com isso, fazendo um paralelo com a sua história. O que eu percebi, Pablo? Para ser o gentleman que você diz que eu sou hoje, eu reconheço, eu até agradeço, e reconheço que eu sou um cara que tem um tratamento diferenciado, muito do que eu vivi foi importante para que eu formatasse esse fardo. Inclusive, essa fase intensa, né? Para você reafirmar o que realmente você quer, o que realmente faz a diferença, né? Para você não chutar algo precioso por uma bobeira, e essas bobeiras estão de inúmeros formatos, né? Então, foi de tudo que eu vivi, e de novo, vivi situações bem extremas, é o que me possibilitou
ser quem eu sou hoje. Então, rapidinho, só um minutinho. A qualidade que eu tive, tudo que eu vivi, se eu tivesse 104 quilos, eu não teria vivido dessa forma. Porque 98% das mulheres que eu me relacionei não me dariam essa oportunidade em função do meu aspecto físico. É cruel. É cruel. E tu chegou, porque na música tem uma parte que eu acho muito interessante, que ali assim, é muito relacionamento abusivo, muito, que é muito comum, que é a parte que ele fala assim, não é minha namorada, mas poderia ser. Ou seja, tá cozinhando a mulher, tá dizendo assim, ó, vou sair contigo, a gente vai transar, pô, vamos namorar? Ah, podia ser. Quem sabe? Vamos deixar assim. Vamos ver. A gente namora daqui a pouco. Vamos. Tu chegou a fazer isso? Ou como é que tu vê isso? Olhando a tua história e das pessoas que teve contato. Ou clientes, ou mulheres. Como é que tu vê isso? É muito comum. Esse ponto eu não cometia, porque até meus amigos falam assim, cara, você é sincericida. Porque às vezes eu saía com alguém, então tipo, você tem uma qualidade de cama legal, mas ela sintonizou em algo mais encorpado e eu não. Né? Ela, vamos lá, português claro. Ela quer uma relação e eu quero um momento. Okay. Eu fui muito machucado pelas minhas ausências lá atrás. Então, sempre me preocupei com o outro. Né? Estou falando assim, isso de forma com mais habilidade e com mais integridade, acho que nos últimos 6 anos. Entendeu? Então, eu nunca dei mais do que eu tinha para dar. Entendeu? Mas, ainda assim, há interpretações diferentes da realidade. Quando isso acontecia, eu preferia sacrificar a relação para não machucar a pessoa. Mas o que eu vejo, e eu não estou dizendo que é melhor nem pior, é que isso não é a maioria. A maioria não faz nesse ponto que o Pablo fez. Tá? E aí, Pablo, eu vou dar uma dica. A mulher que se viu nesse ponto que você falou, eu vou dar uma dica muito simples. Não quer dizer que ela... Nossa, temporal Raios e trovões. Ó, a minha dica, os céus estão dando atenção. Teve até um raio agora para afirmar. Né? É uma dica muito simples, mas não necessariamente ela é fácil. Tá? A maioria das pessoas, a maioria das mulheres tem esse tipo de conflito porque elas olham mais do que os homens falam do que os homens fazem, perdão. Se elas inverterem essa proporção, fica fácil de não ser enganado. Você vê que teve outro raio para confirmar. Não é? Aviso dos céus. Entendeu? O cara fala que gosta, que você é especial, e todo aquele pacote. Né? Se trata super bem e é super presente de segunda a sexta. E aí ele some no sábado e domingo. Muitas mulheres sofrem por quê? Porque se apegam, e aí nesse ponto você vai ter muito mais conteúdo para falar do que eu, que é o teu trabalho, mas o que a vivência e a observação dos outros me trazem é que é só inverter. Foco na atitude. Isso que tu falou é interessante, né? Porque não é só... A gente está falando aqui de sobrepeso e relacionamento, né? Mas especificamente nisso que tu tá falando, do cara que some no fim de semana, não é só mulher de sobrepeso, não. Eu conheço, né, as pessoas que vêm até mim, paniquete. Tu olha Sim. assim, nossa, nível paniquete e vive as mesmas coisas que a menina de sobrepeso.
interessante. Então Mulheres interessantes e nos diversos formas de serem interessantes, né? exato. Mulheres Mulheres interessantes, poderosas, mulheres ricas, mulheres sim, lindas, mulheres sim, inteligentes passam e por isso também, passam por isso também, passam por isso também. né? Mas, como a gente está falando focado em questão do sobrepeso nesse momento, é muito comum, né, Pablo? É muito comum as meninas que não estão... E aí eu não vou falar nem de padrão, eu vou falar de autopercepção. As mulheres que não estão felizes. Olha para o espelho, tira a roupa, não sorriu, frequentemente ela passa por isso. É comum. É regra? Não. Mas é muito normal. Se sentar e contar a história, só mais uma. Isso acontece com muita frequência. Muita frequência. E aí, para finalizar, como é que é as suas relações hoje? Já passou por essa fase. Como é que estão as relações hoje? O que mudou? Liberdade. Pô. Liberdade. Eu fui um cara, sempre fui muito questionador. Sempre. Mas questionar é uma coisa e agir em cima dos seus questionamentos são outras totalmente diferentes. O questionamento é a base, mas a ação é onde o jogo muda, né? Então, algumas coisas me machucaram na vida. Por exemplo, aos 9 anos de idade, eu ouvi pela primeira vez: ela não é para você. Eu quase acreditei nisso. A minha primeira cartinha de amor que eu mandei, eu tinha uns 8 anos, ela não foi lida, ela foi rasgada. Então, é um processo. É um processo. Então, mais jovem, eu não questionava. Eu quase acreditei que eu era um incapaz. Eu quase acreditei que aquilo era uma sentença para mim, né? E aí eu comecei a questionar, fui criando meu espaço, fui percebendo as concessões, fui aumentando o sarrafo, né? Ah, consegui a menina bonita. Ok. E com que qualidade? Eu estou me sentindo livre com ela, sabe? Tem abuso na relação? Não tem. Eu me sinto seguro? Não sinto. Então, isso foi um crescimento, né? Então, hoje... e aí eu fui direcionado a acreditar que não dá para ter tudo quando o assunto é relacionamento, né? Mas esse não dá para ter tudo inclinado a uma forte concessão. E eu passei a acreditar que é possível ter uma relação sem concessão forte, sem concessão que me violente. Isso passou a ser básico para mim. Básico. E uma coisa que... 2 pontos, aí vai mais 2 dicas. 2 pontos que fizeram muita diferença para mim. Primeiro, seja a pessoa que você queria conhecer. Simples assim. Sabe aquela história que os opostos se atraem? Eu discordo violentamente disso quando você traça um paralelo de qualidade. Tá? E aí passaria horas falando sobre isso, não é o assunto, vou passar por aqui. Fica até uma deixa aí, de repente um dia a gente pode gravar um outro vídeo sobre esse assunto. Então, assim, seja a pessoa que você quer conhecer. Então, para finalizar, vamos. Tu encontrou a Jennifer. A Jennifer tá na tua frente e fala: Fábio, aconteceu isso. Né? O cara tá saindo comigo porque eu faço umas paradas. O que você diz para a tal da Jennifer? Pra gente finalizar essa conversa com chave de ouro. Primeira pergunta que eu faria a ela se você fosse homem, por que você se escolheria? Se ela desse uma pipocada, eu ia falar: para tudo. Volta para casa com essa. E quando você tiver com ela na ponta da língua, a gente volta o papo. Mas não é daqui para cá, não.
é daqui, ó, para cá. Aí tem valor, tá? E aí, Pablo, se ela for para casa e aqui não chegar aqui, calma, não está tudo perdido, não. Porque aí entra na segunda questão. Seja a pessoa que você quer conhecer. Dá trabalho? Dá, mas é libertador. Você quer um cara independente? Você é. Pensa sobre isso. Você quer um cara bem fisicamente, corpão bacana? Pensa sobre isso. Você quer um cara culto? Como é que está o teu índice cultural? Aproxima, e eu acredito que você vai começar a viver relações com mais valor, com mais tranquilidade, com mais liberdade. O que é liberdade, Pablo? Eu quero uma pessoa livre. Livre para me escolher todos os dias, ou livre para ir embora no dia que ela não me achar mais interessante. É isso que tem valor para mim. E vice-versa. Entende? Então, quando ela for quem ela escolheria, tempos de paz, qualidade de relação, é opção, não é prisão. Aí você passa a não ter medo mais de ficar sozinho, você não tem possessividade, o teu ciúme fica num nível saudável. Por quê? Porque você sabe quem você é e você sabe qual o valor que você tem a entregar e principalmente, que você não leva nenhuma concessão não saudável para aquela pessoa que você está se relacionando. Show. Muito bom, meu cara, muito bom. Acho que essa conversa tá incrível. Acho que a gente falou bastante de coisas, né, polêmicas, de uma maneira, né, mais respeitosa, mais amorosa que a gente pode falar, né? Acho que tem muitas pessoas que vivem essa situação e que enfim, de fazer concessões e não fazer pela liberdade, pelo empoderamento, mas acho que tem aí um caminho a ser seguido. Legal. Posso deixar uma questão em aberto aqui? Lógico, deixa aí. Responde nos comentários. Exatamente, esse é o ponto. Para quem assistiu, para quem gostou e para quem gostaria de aprofundar em algum ponto específico que a gente falou aqui, deixe comentários aqui embaixo, a gente vai acompanhar e quem sabe, né, a gente não pega o seu comentário, a sua dúvida e grava um outro bate-papo na intenção de que mais pessoas tenham relações saudáveis. Show, que é o objetivo. Muito bom, gente. Grande abraço e até mais. Abraço.